Nossa saudação a você que está acompanhando a TV Canção Nova. Voltamos com mais um Além da Notícia, direto de Brasília, sempre com um tema importantíssimo, interessante para você. Hoje falaremos sobre violência no trânsito. O Brasil tem uma frota de veículos que não para de crescer. São 64 milhões de veículos atualmente. E temos umas situações emergentes em nosso país, como, por exemplo, as estradas, que também não ajudam muito. Sem dizer ainda que somos um país emergente, com condições cada vez mais favoráveis, as pessoas com muito mais acesso ao crédito, e isso permite que elas comprem cada vez mais veículos. Para isso, se faz necessário também, ou necessária, uma grande campanha de conscientização, educação, a gentileza e, sobretudo, a observância dos valores humanos. Para falar sobre este assunto hoje, violência no trânsito, nós temos duas convidadas especiais. Vou conversar com Laura Beatriz Rito, que é promotora de delitos de trânsito de Brasília. Bem-vinda, Laura. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Também converso com a Ingrid Neto, que é psicóloga, professora da UNB e que defendeu uma tese sobre justificativas para as infrações de trânsito. Bem-vinda. Isso, obrigada pelo convite. Primeiro de tudo, Laura, que trabalho é esse que realiza a Promotoria de Delitos de Trânsito? A Promotoria de Delitos de Trânsito de Brasília ela tem como objetivo acompanhar, né, os inquéritos e os processos dos crimes de trânsito, justamente os crimes do Código de Trânsito que são processados na vara de delitos de trânsito. São geralmente as lesões corporais culposas, que tem algum aumento de pena, porque o legislador colocou algumas situações em que a pena da lesão corporal no trânsito é aumentada. Nesses casos, elas vão para a vara de trânsito. E nos homicídios também acontecidos no trânsito, homicídios culposos, né? Por negligência, imperícia ou imprudência. E a promotoria toma conhecimento? Isso, ela recebe o inquérito, analisa e oferece a denúncia, né? Que é o início do processo. Ela indica as punições também? Também. E a gente fala sobre isso daqui a pouco. Com certeza. Ingrid, você defendeu uma tese sobre justificativas para as infrações de trânsito e você trabalha na UNB também com a questão do trânsito? Isso, exatamente. A gente desenvolve pesquisas com os vários usuários do trânsito, né? Então, condutores, ciclistas, pedestres, para a gente tentar investigar um pouco mais essa questão comportamental, né? Nesse caso específico, foi minha dissertação de mestrado, a gente investigou as justificativas que as pessoas apresentam para as infrações de trânsito, né? Então, quando elas cometem um ato infracional, o que elas justificam, né? O que elas têm a dizer sobre esse ato infracional que elas cometeram. Esse trabalho vocês fazem no campo, isto é, na rua, Isso, ou nas pessoas exatamente. que chegam até vocês? Não, a gente faz no campo, né? A gente entrevista pessoas, faz questionário com pessoas, questionários com pessoas em vários locais, né? Da cidade mesmo, em Brasília e em outras cidades, né? Muito bem. Laura, vou começar agora contigo. Quais são as principais causas da violência no trânsito que a Promotoria de Delitos aqui em Brasília constata? Olha, você bem já colocou aí na sua introdução que a nossa frota tem crescido cada vez mais. Isso, com certeza, é uma das condições favoráveis a isso. Brasília, por exemplo, já estamos com mais de 1.300.000 carros rodando. E a população o dobro disso? E a população, exatamente. Então, você vê, uma família às vezes tem 5 pessoas, 5 têm carros, né? Então, quer dizer, fica difícil uma locomoção. Junte-se a isso as nossas rodovias, as nossas estradas, as nossas vias, né? A questão do aumento da velocidade, né? As pessoas aqui em Brasília andam, as nossas vias já favorecem isso, né? Andam sempre correndo, atrasados, ninguém tem a preocupação de sair um pouco antes. Então, tudo isso colabora para quê? Para uma falta de atenção no trânsito, né? Para você fazer uma fechada que você não poderia fazer, para você estacionar no lugar que você não poderia estacionar. Então, eu acho que são situações que favorecem, né, o aumento do trânsito. E as pessoas não obedecem às regras básicas de trânsito hoje em dia, né? E eu acho que isso tudo, depois a gente pode aprofundar um pouco até com a Índia, eu acho que isso tudo passa pela falta de educação e pela falta de prevenção no trânsito. Que lá na ponta a gente vai ter que punir o infrator por causa disso. A gente está deixando alguma coisa para trás. Eu sei que você não falou, mas o alcoolismo também influencia muito, o álcool, né? é um das questões principais. O que a gente recebe muito na promotoria é a condução de dirigir embriagado no trânsito. É uma das principais causas também. Você falou das causas, das principais causas. E a Ingrid, você fez esse trabalho, portanto, sobre as justificativas para as infrações. Essas justificativas assim, o sujeito infringiu, cometeu um crime de trânsito
E aí, então, ele alega o quê? Por que ele cometeu aquele crime? Quais são as justificativas que você descobriu nesse seu trabalho? A gente, nessa pesquisa, a gente conversou com os motoristas, com os policiais para ver o que eles escutam com mais frequência, né, desses infratores, e também a gente analisou os recursos que vão para o Detran, né, quando o infrator comete uma infração e ele escreve um recurso para o Detran, né. O que a gente observou mais, assim, é essa questão dele distorcer o agente daquela ação transgressora, né. Então, geralmente, não foi ele que cometeu, né, geralmente ele ou desloca essa responsabilidade para outra pessoa ou difunde essa responsabilidade. Então, se todo mundo comete a infração, por que eu também não posso cometer, né? Se todo mundo estaciona no local inadequado, por que eu também não posso, né? Ou se o governo não faz estacionamento para a gente parar, por que eu não posso, né, parar em qualquer lugar? Então, há muito essa questão da pessoa não se considerar responsável por aquele ato inadequado. Ela divide aquela responsabilidade com outras pessoas, né? E a gente observa também uma característica muito presente na nossa cultura brasileira, que é a questão do jeitinho, de você tentar dar um jeitinho naquela situação para reverter aquela situação, né? Então, estratégias como, foram só 5 minutinhos, né? Essa utilização da linguagem no diminutivo, né? Para meio que diminuir o potencial daquela ação transgressora, né? Isso é muito comum. Uma tentativa de sensibilizar também o policial, né? Enfim, tem uma série de... Exemplo de tentativa de sensibilizar o policial. Né? A gente vê muito... por favor, seu guarda, é época de Natal, né? Eu não posso levar multa agora, como é que eu vou pagar? Não tenho condição de pagar. Ou eu tenho muitos filhos, como é que eu vou pagar a multa, né? Quer dizer, são questões que pode até tentar sensibilizar o policial, mas isso não vai fazer com que aquela transgressão que já foi cometida, com que ela seja... com que ela não exista mais. Né? Ela já aconteceu. A mulher fala que está com cólica. A mulher fala que está com cólica, exatamente. Há também a questão, que aí já é do outro lado, de uma ameaça, às vezes, ao policial, né? Então, com quem você sabe com quem você está falando? Ou se você aplicar essa penalização, né, você vai ser prejudicado porque eu conheço alguém na polícia, enfim. Então, há esse jeitinho brasileiro, né? É bem característico da nossa cultura, que a gente teria que investigar em outras culturas para ver se ele existe também, né? Mas a gente... Você estudou isso e a Laura vive com isso diariamente, né, Laura? Lá na O que acontece lá? Lá também, nas audiências de suspensão, porque o condutor que é flagrado dirigindo embriagado, ele tem direito, se ele tem bons antecedentes, ele tem direito a uma suspensão do processo. Né? Ele cumprir certas condições, que é um acordo feito com o Ministério Público, e o processo fica suspenso durante 2 anos. Ele cumprindo esse processo é como se não existisse na vida dele, é arquivado. Mas a gente ouve muitas justificativas, não, porque eu comi um pudim que tinha muito licor, né? Não, eu bebi porque eu peguei minha mulher com outro. Enfim, então tem uma série também de justificativas, né? E eu sinto que eles se sentem um pouco meio injustiçados. Exatamente. Né? Eu fui pego, por que só eu fui pego? Isso acontecia muito quando a gente fazia essas audiências de suspensão isoladas, individualmente. Nós passamos a fazê-las coletivamente. Então, nós reunimos 20 a 30 pessoas que estão sendo processadas pelo mesmo crime, né, de embriaguez ao volante, e nós sentimos que isso fez um efeito contrário, porque as pessoas tomam um pé da situação de que não é ele só que está sendo injustiçado, porque ele é o coitado que está respondendo o processo. Tem outras pessoas na mesma situação que erraram também, né, que estão ali tentando resgatar isso. Eu me lembro uma vez que teve um senhor que falou, nossa, que vergonha, eu tenho um filho que faz direito e um outro que é médico. E ele disse, poxa, pai, ser pego nessa situação, embriagado, dirigindo, quase caindo, estou dizendo que aquilo serviu de uma lição para ele para a vida inteira, né? Que ele nunca mais iria repetir aquilo, porque passou uma vergonha perante a família dele. Então, quer dizer, tem um efeito diferente essas audiências coletivas. Acho que a gente acertou. E desse tempo em diante, a gente só faz agora as audiências coletivas. Isso acontece só aqui em Brasília ou no Brasil inteiro acontece? Olha, vara especializada no trânsito não é todo lugar que tem. Brasília é um dos lugares que tem esse privilégio de ter uma vara especializada do trânsito. Por que eu digo é um privilégio? Porque antigamente, ou em outros lugares que não tem, o trânsito ele é dividido com uma vara criminal comum. Então, você fica junto com os crimes de estupro, de latrocínio, de roubo, e às vezes você não tem a atenção devida que o trânsito precisa ter. Até porque as penas não são muito grandes, o crime prescreve de uma forma mais rápida. Então, você tem que ter uma atenção muito mais cuidadosa com o trânsito. Então, por isso que é importante, aliás, já ouvi dizer que tem projetos que querem criar agora nos outros estados brasileiros, onde não existe um juizado especial do trânsito ou uma vara de trânsito específico, as varas especializadas. Eu acho que a vida caminha para a especialização, né? Deixa eu perguntar agora sobre isso. Aqui em Brasília, eu sei que a gente anda aterrorizado com as notícias e, ao mesmo tempo, revoltado com as notícias. Porque a gente vê tantas infrações e provocando tantas mortes, sobretudo a questão do alcoolismo, que agora é tão atual, e a gente acha que
aquele motorista, aquele infrator, na verdade um criminoso, ele não, hoje não existe qualquer punição para ele. Se ele pagar uma fiança, já está livre. Aqui em Brasília, existe alguma punição? Existe essa punição, que eu estou lhe dizendo. Tem esse acordo que é feito com o Ministério Público, né, que se ele cumpre, né, esse processo realmente não vai aparecer na vida dele. Agora, se ele não cumpre, ou se ele tem uma folha penal que não permita que ele tenha esse benefício, ele vai responder um processo criminal normal. Agora, a pena realmente é uma pena pequena. Exemplo e eu de acho penas, que isso exemplos que não de intima, penas porque a aqui. pena do álcool, do dirigir sobre efeito de álcool, ele é de 6 meses a 3 anos. Geralmente, quando você não tem antecedente nem nada, o juiz dá uma pena mínima, que geralmente é de 6 meses. Então, eu acho que essa pena não intimida as pessoas. A população não se sente intimidada, não se sente com medo de ser fiscalizada. As pessoas, eu sinto que sentem mais medo do Detran, porque tem que pagar uma multa de R$ 957, né, e ficar 1 ano sem dirigir, do que a pena criminal. É engraçado isso. Eles chegam lá, mas minha carteira que foi apreendida, como é que eu vou fazer? Não, isso aqui é independente. Isso é um processo administrativo no Detran que você vai resolver lá. Aqui é o processo criminal. Mas eles estão mais ligados e mais preocupados com a parte administrativa do que com a parte penal. Por quê? Porque não se sentem intimidados, né? Essa resposta penal não está fazendo efeito. Por isso que eu acho que tem que ser repensado. Acho que talvez tenha que ser mais divulgado também para a população, né? As pessoas sabem que elas estão sujeitas a levarem uma multa, por exemplo, se elas cometerem, né, esse ato, por exemplo, de ingestão de bebida alcoólica. Mas e a questão penal, né? Até que ponto a sociedade tem conhecimento de que há a possibilidade da aplicação dessa pena e até que ponto a sociedade também está percebendo que essa pena está sendo aplicada. Né? Mas é que essas penas são muito leves, considera. Preferem correr E às vezes o risco, não são né? divulgadas, né? As pessoas Não são divulgadas. não têm conhecimento de que aquela pessoa que se envolveu num acidente ou ingeriu bebida alcoólica, ela sofreu uma penalização, né? Então as pessoas precisam saber disso para elas, para quem pensa em cometer um ato como esse, saiba que ela está sujeita a uma penalização, né? Efetiva. Ingrid, agora, analisando psicologicamente toda essa situação, esse desrespeito às regras, essa imprudência, essa imperícia, ela é alimentada pelo quê? E o que a provoca? Seria o que leva o sujeito a desrespeitar as regras dessa forma? Então, assim, tem uma vasta literatura sobre isso, assim, principalmente o pessoal da sociologia, né? Assim, a gente coloca muito que onde você tem regras, você tem transgressões, né? Então, independente do sistema de regras que você construa, você vai sempre ter aquelas pessoas que vão transgredir essas regras, né? Então, do ponto de vista da psicologia, a psicologia do trânsito trabalhou muito tempo com foco em pessoas que tinham predisposição para se envolver em acidentes, né? E hoje em dia a gente já não trabalha mais com essa visão. A gente trabalha com uma visão de que qualquer pessoa pode se envolver em acidente, pode cometer um ato infracional, cometer uma transgressão, né? Então, muito tempo a gente pensou que somente aquelas pessoas com um perfil mais agressivo ou com um perfil mais, né, agressivo mesmo, né, enfim, poderia cometer essas infrações. E hoje em dia a gente vê que qualquer pessoa está sujeita a cometer uma transgressão, né? Então, a gente precisa trabalhar, e a gente vê que a variável situacional ela é muito mais forte, né? Então, você pode ser uma pessoa que nunca cometeu um ato transgressivo, mas porque naquele dia você estava com pressa, de repente, precisava, né, chegar a um compromisso, você cometeu aquela transgressão e que, né, pode até vir a causar um acidente. Então, a questão é essa, justamente a gente tentar controlar essas situações que podem vir a causar um ato transgressivo. Também um né? desejo de exibicionismo, de demonstrar também. poder. Também, né? Assim, o carro ele tem várias funções, né? Ele tem aquela função instrumental que leva a gente de um lugar para outro, que deveria ser a primeira função, né? Mas também tem aquela função que a gente chama de função mais simbólica, né? Da questão do status que o veículo traz também, do automóvel, né? Então a gente tem visto com muita frequência ultimamente esses acidentes, né, com vítima que tem acontecido em outras cidades, por exemplo, de carros de grande valor, né, de carros de luxo e tal, de pessoas que estavam dirigindo, cometendo, né, várias infrações em relação a isso. Então, existe muito essa questão do carro, ele deixou de ser aquele instrumento de locomoção, né, de deixar a gente num lugar, de levar a gente de um lugar para outro, né. Eu acho que até as próprias propagandas dos carros hoje, não sei se vocês se recordam que antigamente passava um carro que andava de cabeça para baixo, que subia no prédio, descia no prédio, enfim, dizendo que com ele você podia fazer tudo. Aí você dá um carro desse, potente, para um menino que acabou de fazer 18 anos, que vai pegar um carro, que não tem maturidade para isso, que não foi preparado para isso. Então, alguma coisa boa provavelmente não vai dar.
Então, eu acho que também vai essa linguagem subliminar, né? Que a gente vê também pela televisão, de que você tudo pode, com aquele carro você tudo pode, você é o Deus, você é o super-homem. Né? Onde é que entra aí o papel dos pais? Por exemplo, quando um pai sai com um filho para ensiná-lo a dirigir, quando um pai acoberta o crime feito por um filho, quando um pai passa um sinal vermelho e o filho está vendo, onde é que entra aí o papel do pai? Pois é, eu acho que entra o papel do pai, entra o papel da sociedade como um todo, das escolas como um todo, né? A questão da educação, a gente ainda precisa melhorar muito nessa questão de educação para o trânsito, né? Então, a gente vinha falando da fiscalização, da penalização, mas a gente sabe que não é só isso, né? A gente precisa também atuar com ações de educação desde a criança pequena, né? A gente sabe que a criança pequena puxa a orelha dos pais, né? Quando eles cometem alguma... né? Passou o sinal vermelho, a criança pequena é a primeira a puxar a orelha do pai, né? Assim. Então, a gente precisa trabalhar com as crianças, eu digo, não só no âmbito familiar, né? Claro que o âmbito familiar eu acho que é onde tudo começa, né? Mas dentro das escolas também a gente precisa trabalhar com essa formação, trabalhar com a formação dos professores, que nem sempre, né, tem a capacitação técnica também adequada para trabalhar com as crianças em relação a isso, né? A gente não está trabalhando com condutores dentro da escola, a gente está trabalhando com crianças que utilizam o espaço urbano de uma forma mais ampla. Então, assim, o papel é da sociedade como um todo, né? Eu acho que é fácil a gente culpar, por exemplo, às vezes o policial ou, né, o Ministério Público, sei lá quem, né? Assim, eu acho que todo mundo tem uma parcela de responsabilidade nisso aí, né? O trânsito é feito por nós, né? Não, eu digo que o crime de trânsito é o crime mais democrático que eu conheço, porque ali estão pessoas de sexo diferente, realidades, condição social, cor, religião, todo mundo está sujeito a cometer um crime de trânsito. Então, você vê a maior diversidade de pessoas naquela sala de audiência. E eu acho que isso também tem um lado muito positivo. Porque ainda tem aquele discurso de dizer, não, só pega porque eu sou pobre, porque eu não posso dar uma propina, e não tem isso. Então, você vê médicos, professores, engenheiros, arquitetos, todo mundo lá respondendo ao crime de trânsito. Ô, Laura, você que lida com isso, você defenderia uma disciplina escolar que abordasse fortemente essa questão da educação para o trânsito, da educação para a paz? Precisa, sim. E um endurecimento também maior na escola de condutores, né? Porque as pessoas só se preocupam com o trânsito quando vão tirar a carteira, né, de habilitação. Então, você não tem um histórico, você não tem... Eu acho que é mais até do que o trânsito, é uma questão mesmo de cidadania, da gentileza, da convivência com o outro, do respeito ao outro. Porque se você não respeita, estaciona seu carro numa vaga de idoso, numa vaga deficiente, qual o respeito você está tendo para aquelas pessoas? Eu acho que no trânsito que a gente vê hoje muito, as pessoas liberam o seu estresse, a sua raiva, sua agonia, ou querem mostrar que tem um carro potente, quando o sinal abre, você faz aquela arrancada, porque você quer mostrar que você pode mais do que o outro. Então, acho que todas as nossas frustrações, essa agonia do dia a dia está sendo jogada no trânsito. E isso está piorando cada vez mais. Eu acho que esse é um grande fator dos acidentes também. O que, Ingrid, revelaria ou revela essas transgressões de trânsito na personalidade do indivíduo? Por exemplo, os palavrões, o nervosismo, a competição, o não levar desaforo para casa. O que mostra? Como é que está o indivíduo hoje? Pois é, então, como eu te falei, assim, a psicologia durante muitos anos trabalhou com essa ótica, né, de que se a pessoa se envolve numa transgressão, num acidente, enfim, ela tem um perfil mais agressivo, a personalidade mais agressiva, enfim. E hoje em dia a gente já não trabalha mais com essa visão, né? Embora a gente faça, né, os psicólogos, a gente tem um número grande de psicólogos fazendo avaliação psicológica, né, para aqueles candidatos que vão tirar a CNH, né, carteira de habilitação. Alguns candidatos a gente consegue já identificar esse potencial para transgredir ou para não se comportar de maneira adequada no trânsito, mas a grande maioria, essas transgressões, elas acontecem de acordo com a situação, né? Então, é difícil a gente falar que esse tipo de episódio vai refletir alguma característica da personalidade da pessoa. Porque a situação faz, né, a gente se comporta de maneira diferente de acordo com a situação a que a gente está exposto, né? Então, você vê pessoas extremamente calmas que às vezes se envolvem numa briga de trânsito, por exemplo. Então, é a questão da gente perceber o risco. O trânsito, ele é um risco constante, né? Então, as pessoas precisam perceber esse risco, né? E as pessoas não percebem, elas percebem que têm o controle sobre aquela situação e tal, e na verdade elas não têm. Então, uma situação que gera um comportamento, né, desse tipo, que você fique mais irritado, que você fique mais agressivo, todo mundo está sujeito a vivenciar uma situação dessa, né? Eu estou aqui com duas mulheres que trabalham com trânsito. É verdade, Laura, aquele dito que mulher no trânsito, perigo constante, mulher no volante, perigo constante? Não, pelas pesquisas que eu já vi... O que as pesquisas dizem das mulheres?
as mulheres se envolvem em trânsito, mas elas são muito mais cuidadosas que os homens. Os homens lideram essa pesquisa aí. A estatística mundial... Eles são mais afoitos. Isso não é só no Brasil. É verdade. A estatística mundial indica que os homens se envolvem mais, né, nessa questão de acidentes e cometem mais infrações. E é curioso que não é tanto a questão do jovem, né, que acaba de retirar a CNH. É justamente aquele homem que está na fase mais produtiva da vida. Né? Em torno de 25 a 30 e poucos, 39 anos. Os crimes que acontecem decorrentes do trânsito e no trânsito, decorrente de brigas. Exatamente. Né, de tudo, porque aí a gente faz um panorama total. Porque, por exemplo, você discute num trânsito, às vezes você mata o outro ou é morto por causa de uma briga banal no trânsito, né? Não decorreu de um acidente de trânsito, mas de uma briga no trânsito. Então, isso também os homens lideram também. E é justamente essa questão da percepção do risco, né? Então, os homens percebem que têm o maior controle daquela situação e tendem a perceber menos o risco, né? Então, a estatística no mundo inteiro indica que essa é a... Acho que as mulheres vão mais com cuidado, são mais cuidadosas, andam mais devagar, às vezes até osso. Mas por isso você ocasiona o acidente Vocês de trânsito. Olha como é que provocam ela os anda. acidentes. Ela provoca, ela não causa, Ela anda mas devagar ela provoca o trânsito, né? Então, quer dizer, mas os homens ainda lideram essas pesquisas. Eu não posso deixar de falar também do ciclista e do pedestre. Que papel tem também o ciclista e o pedestre nesse alto índice de violência no trânsito? Olha, o ciclista e o pedestre são fundamentais. Eles têm também que ter consciência do papel dele no trânsito. Né? Porque às vezes nós estamos passando pela faixa de pedestre, as pessoas entram sem dar o sinal de vida, sem se mostrar, né? E acham que o carro tem que parar em segundos. Não é assim. Né? Os ciclistas também têm toda uma regra também, claro que do Código de Trânsito, ele faz assim uma proteção sempre do maior em relação ao menor. Né? Se você está num carro, claro que você tem que ter atenção com o motociclista, com o pedestre, com o ciclista. Por quê? Porque é a parte mais frágil no contexto. Né? Mas eles também têm os deveres deles, e têm que ser conscientizados do papel que eles exercem nesse contexto. E o, né? ciclista ou o motoqueiro, tem gente até já tem gente separando, ciclista de motoqueiro. O número de acidentes de motos... Exatamente. Nossa, cresceu demais. Uma estatística última que vi é de que 80% dos acidentes hoje de trânsito envolvem motoqueiros. Exatamente. É porque a frota de moto está crescendo também no mundo muito. inteiro. Facilidade então, a tendência... que você tem hoje para comprar uma moto também. A frota de moto hoje cresce 13% contra 9% da de veículos. Exatamente. Mas isso aí é em decorrência da diminuição da mobilidade que a gente tem hoje. Né? Então, você começou, né, o programa falando da questão do aumento da frota de automóveis. Né? Então, com o aumento da frota de automóveis, a gente praticamente não anda nas cidades. Em determinados horários, a gente não consegue andar. Então, isso tem também induzido, né, a questão desse acréscimo do número da frota de motos, né, e também a questão do acesso financeiro. É muito mais acessível você ter uma moto. Mais fácil mas, em contrapartida, é um veículo que você fica muito mais vulnerável. Né? Então, se acontece um acidente, esse acidente ele tende a ser muito mais... a pessoa está muito mais exposta. Né, assim, então, Ingrid, uma pergunta rápida para a gente. Essas recentes manchetes que nos assustam da violência no trânsito, elas podem impedir pessoas de sair de casa por medo inclusive de dirigir também por medo, das pessoas que não querem dirigir por medo? A gente escuta muitos relatos. As pessoas que têm fobias no trânsito, que aí já é o inverso das pessoas que se envolvem em acidente, né? Em geral são as mulheres de uma idade um pouco maior, né? Entre 30 e poucos, 40 e poucos anos, né? Mas essa violência no trânsito também a gente tem ouvido muitos relatos, né? De que tem aumentado esse medo das pessoas dirigirem, né? Mas em geral a fobia no trânsito ela tem outros fatores também, né? Assim, em geral são fatores de traumas que a pessoa já vivenciou, não necessariamente no ambiente de trânsito, em outros ambientes também. Mas com certeza a violência no trânsito tem aumentado muito isso, né? Assim, as pessoas evitam de sair de casa. Pode até citar um exemplo pessoal, porque eu tirei carteira com 18 anos, fiquei muito tempo sem dirigir. E eu acho que voltei a dirigir tem pouco tempo. Né, renovei minha carteira e voltei a dirigir. Eu acho que uma das coisas também que me prendia muito era por trabalhar no trânsito. Porque você vê essa realidade no teu dia a dia, né, e você fica meio receosa. Falei, gente, como é que eu vou enfrentar essa maluquice do dia a dia? Como é que eu vou ter o meu quadradinho ali para poder circular, né, sem me envolver em acidente de trânsito? É uma coisa complicada mesmo. Para concluir, engenharia de tráfego, fiscalização e educação de trânsito. Isso resumiria o que precisamos hoje? Com certeza, né? Eu acho que o exemplo da faixa de pedestre aqui em Brasília é uma boa situação para a gente mostrar, né, como é que isso funciona. Então, a faixa de pedestre funcionou, né, embora esteja no código a questão do respeito à faixa de pedestre. Em Brasília, ela funcionou diferente de outras cidades, justamente pela junção desse tripé aí da segurança de trânsito. Né? Então, houve um esforço da engenharia para que aquele ambiente fosse propício para o pedestre e para que o condutor também respeitasse aquilo. Né?
mas também houve a presença da fiscalização, né, da legislação e da fiscalização, né, que multava os condutores, né, quando eles desrespeitavam essa norma, né? Mas também houve uma ampla ação de educação, não só para o condutor, mas também para o pedestre, né? Como a Laura estava falando. Você tem que, quando você fala de educação, você tem que trabalhar não só o condutor, né? Você tem que trabalhar todo mundo. É claro que o condutor ele tem uma responsabilidade maior, porque ele ele é Claro. o maior cuidando do menor. Eu costumo dizer ali, que né? realmente o tripé do trânsito Mas é esse é o tripé da educação, segurança. fiscalização e punição. Se você deixa de atender a um desses aí, vai ficar uma coisa capenga, né? Exatamente. A legislação é importante, né, o endurecimento das penas. Eu acho que essa modificação em relação que está se fazendo agora em relação à lei seca, o artigo 306 é importante. Eu acho que a questão do bafômetro é fundamental. Nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade que está tramitando no Supremo, que ainda não foi analisada, que levanta a inconstitucionalidade do 306 e analisa também a questão do bafômetro. Eu vi um parecer da Procuradoria, da AGU, né, dizendo que você tem uma concessão do Estado ao dirigir. Então, você tem que estar sempre apto a dirigir. Então, a questão do bafômetro seria obrigatória. Você teria obrigação de soprar o bafômetro para mostrar que você está em condições de dirigir, além de você mostrar sua carteira de habilitação. Então, eu não vejo nenhum problema. As pessoas falam do princípio constitucional, né, de você não criar prova contra si mesmo e tudo. Eu acho que isso vai de encontro a outros princípios constitucionais que também são importantes, que é o direito à vida, o direito à tranquilidade e à seguridade no trânsito. Você quer sair da sua casa, você quer saber que você vai voltar inteiro. Então, isso é muito importante. Então, acho que você, até onde esse direito individual, né, vai se sobrepor ao direito coletivo. Né? Então, Com acho que isso é uma certeza. indagação importante, porque as pessoas falam muito desse princípio, a pessoa está ali embriagada, dirigindo, não quer soprar o bafômetro e aí não vai ter nenhuma punição, porque a prova principal está na mão dele, ele depende, ele que tem que fornecer. Né? E se ele não quer fornecer, então não tem punição. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar e com essa nova modificação aí que está vindo, eu acho que vai realmente atender às expectativas da sociedade. E nós suplicamos aos nossos legisladores essa interpretação da Constituição. O direito que se tem de não produzir prova contra si mesmo num teste de bafômetro é superior ao direito que aquela pessoa perdeu de viver? É um questionamento que a gente deixa. Quero agradecer a Laura, quero agradecer a Ingrid. Obrigado por estar aqui com a gente, ajudando a refletir sobre um assunto tão importante. Com certeza, obrigada. Na próxima semana estaremos de volta com outro Além da Notícia e outro assunto muito interessante. E um conteúdo exclusivo sobre este tema você encontra na internet, como já está vendo aí. Até a próxima semana.